Boa noite a todos. É sempre uma honra, um prazer, uma satisfação estarmos reunidos. Procurar trazer umas palavras para a gente dividir o conhecimento. Hoje, quem vai trazer algumas palavras é o Celso. Vamos dar início à nossa reunião com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar com as aplicardes todas às coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla. Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sórdida avareza. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Passo então a palavra ao Celso. Boa noite a todos. Antes de a gente trazer alguma coisa para vocês, a gente sempre pensa em trazer alguma coisa que vá ajudar, né, a levar ferramentas para que vocês consigam se melhorar intimamente, né, fazer a nossa renovação interior, a nossa reforma íntima que tanto se fala na casa espírita, né? Que não é nada fácil, né? Porque ninguém quer saber de mudar, né? A gente acha que a gente já está pronto para tudo, né? E o capítulo de hoje é tirado do nosso estudo de hoje, do livro Renovando Atitudes, do Hamed, tá? E tem o título da Arte da Aceitação, que tem a ver com o capítulo 5 do Evangelho, né? Bem-aventurados os aflitos, que trata das nossas aflições, né? As aflições que a gente passa na vida. Esse capítulo do Evangelho nos traz muita coisa sobre isso, né? Para a gente enfrentar com mais serenidade, né? As aflições que passamos na vida. Então, tire uma frase lá do Evangelho que diz: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrena. Isso está no Evangelho, né? Então, nós podemos ou piorar, né, ou melhorar a maneira que a gente encara as nossas provas, né? Com mais sofrimento, com menos sofrimento. Contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros. Quem não faz isso, né? Quem um dia não fez isso? De atenuar a impressão moral dos reveses, das decepções que experimenta na vida. Ele aure nisso uma calma e uma resignação.
Entrando no nosso estudo, ele diz que aceitar nossa realidade tal qual é representa um ato benéfico em nossa vida. Por que isso, né? Porque é benéfico a gente aceitar a realidade como ela é, ou seja, aceitar o que Deus coloca na nossa vida, né? Ou a nossa vida como ela é, né? A gente tem dificuldade de aceitar a nossa vida, né? Vida profissional, companhias da vida profissional, né? Chefe na vida profissional, ou na vida estudantil, ou na família, dentro da família. A gente está sempre reclamando da vida nesse sentido, né? E é uma coisa até natural isso. A gente vai ver nesse estudo que é uma coisa natural, mas a gente não pode se prender a isso, né? Ficar escravo disso. Mas por que aceitar essa realidade, né? A nossa realidade da maneira que ela é, né? Por que faz bem para a gente? A aceitação traz paz e lucidez mental, o que nos permite visualizar o ponto inicial da partida e realizar satisfatoriamente nossa transformação interior. Quando você aceita a tua vida como ela é, né, você começa a entender por que acontecem as coisas na sua vida. E aí você passa a se conhecer melhor. E a partir daí você tem um ponto de partida da tua renovação, porque aí você começa a conhecer as tuas limitações. O que você não gosta, por que aquilo te incomoda? Não é? E aí a gente vai dando início à nossa transformação interior. Só conseguimos modificar aquilo que admitimos e que vemos claramente em nós mesmos. Se a gente não se conhecer, e entender a nossa deficiência, como é que você vai se modificar? Não tem como, você tem que se conhecer nesse sentido. Isto é, se nos imaginarmos outra pessoa, né, vivendo em outro ambiente, não teremos o bom contato com o presente e, consequentemente, não depararemos com a realidade da nossa vida. A gente começa a se moldar em outra pessoa, cria uma vitrine, né, um espelho na nossa vida que realmente não é aquilo que a gente é, né? Isso tem consequências? É lógico que tem consequências, né? Primeiro, atrasa teu desenvolvimento moral e intelectual, né? Intelectual pode até ajudar um pouco, porque você se molda numa pessoa que é intelectual, se intelectualiza, mas se você não usar da sua intelectualidade para melhorar o teu estado moral, de nada vale, né? É tempo perdido. Muitos de nós fantasiamos o que poderíamos ser, não convivendo, porém, com a nossa pessoa real. A gente fantasia ser outras pessoas, a gente tem ídolos, né? Até o dia que a gente conhece esse ídolo pessoalmente, conhece os seus defeitos, aí tudo vai por água abaixo, né? Por quê? Porque todo mundo é igual, nós estamos num planeta, né, onde todos são iguais, vamos dizer assim, no estado evolutivo. Alguns um pouquinho mais à frente do que outros, né? São poucos aqueles que se desprenderam da matéria e conseguem mostrar para a gente o futuro, né? Conforme se desprende da matéria. Então a gente desgasta, né? A gente vai se desgastando dessa forma, uma enorme energia. Por que vai gastando energia? A gente vem com uma carga de fluido vital na nossa vida. E quando você dá o passo errado, você despende energia à toa, você vai perdendo fluido vital. Por isso que há pessoas que você vê que não tem uma idade avançada, mas tem uma aparência já de idoso, em função daquilo que desgastou na vida, sem necessidade, né? Por carregarmos constantemente uma série de máscaras como se fossem utilitários permanentes, né? A gente cria uma máscara disso, uma máscara daquilo, como se eu fosse aquilo. A vida social nos engana nesse sentido, a gente tem que prestar atenção nisso, né? As companhias, quando a gente está na juventude, né? Quando a gente se forma e tem uma profissão, a gente quer se moldar em alguém, e aí a gente às vezes cria máscaras que não é a nossa verdadeira realidade. A atitude de aceitação é quase sempre característica dos adultos serenos, né? Aqueles que já têm a serenidade instalada dentro de si.
firmes e equilibrados, a qual se soma o estímulo que possui de senso de justiça, pois enxergam a vida através do prisma da eternidade. Se a gente olhar a vida só para que a gente vive aqui, se a gente não tiver uma visão da eternidade, daquilo que nós fomos, aquilo que nós somos hoje, que é a nossa melhor versão, e é aonde a gente pode chegar. Se a gente não tiver essa visão, a gente estaciona, a gente se acomoda no materialismo, né? E aqueles que já têm essa capacidade, essa serenidade, entendem melhor as leis divinas que regem as nossas vidas, né? E aí você começa a entender o que se passa. Aí você entende aquele teu chefe chato, né? Aquele familiar que você não suporta. Você começa a entender melhor a limitação de cada um, né? E aí quando você entende melhor essas pessoas que te incomodam, você começa a aceitar melhor essas pessoas, né? De acordo com aquilo que ela pode te dar. Esses indivíduos retêm considerável coeficiente evolutivo. Esse coeficiente evolutivo a gente vai adquirindo nas nossas reencarnações, né? Então tem alguns que têm mais facilidade para absorver esse tipo de coisa, que já desenvolveu-se dentro de si. E agora vem trabalhar em prol da comunidade, daqueles que convivem, e levar aquilo que ele tem de conhecimento nesse sentido, né? Do qual se deduz que já possui um potencial de aceitação, né? Porquanto aprenderam a respeitar os mecanismos da vida. O que é respeitar os mecanismos da vida? É o que Deus coloca na sua vida, né? A sua vida é só sua, né? Ninguém é culpado pelo que você passa. Tudo é seu, tudo é escolha sua, você escolhe tudo na sua vida. Você tem a capacidade de poder escolher o que você quer na sua vida. Então a culpa não é de ninguém. Ah, foi fulano que fez isso para mim. De maneira nenhuma, né? As situações são criadas de acordo com o nosso passado e de acordo com o que a gente cria hoje. Se nós temos más tendências do passado que nós trazemos, né? E culpas que não foram curadas do passado, né? Onde não foram perdoadas, né? Porque se a gente não se perdoar a si próprio pelo que é, a gente não consegue dar um passo à frente. Isso nos incomoda agora nas atitudes do futuro, porque nós somos hoje o que nós criamos ontem, e amanhã a gente vai ser o que a gente está construindo hoje, não é? Se nessa encarnação eu não vou conseguir ter a felicidade que eu esperava, por que eu não me preparo para a próxima? Vai construindo isso na tua vida, que é o que ele fala, um coeficiente evolutivo. Nós que somos espíritas, que estamos na casa espírita, nós já temos esse conhecimento, não é? A gente vem, ouve palestras, faz palestra, né, toda semana. Se a gente não interiorizar isso na nossa vida, a gente vai sofrer a vida inteira, porque não aceita a vida que tem, né? Porquanto aprenderam a respeitar os mecanismos da vida, acumulando pacificamente as experiências necessárias. Eu aceito aquilo que acontece na minha vida, né? Pacificamente, e absorvo daquela lição que acontece na minha vida aquilo que eu preciso aprender. Aí não vai acontecer mais novamente, né? Se não existe na nossa encarnação nenhum tipo de injustiça, né? A gente passa aquilo que tem que passar para desenvolver algum dom espiritual que a gente ainda não desenvolveu. E depois que você passa por aquela situação, né, e você aprende o que você tinha que aprender com ela para o teu espírito, aí você não precisa mais passar por ela. Senão seria uma justiça divina. Então, acumulando pacificamente as experiências necessárias ao seu amadurecimento e desenvolvimento espiritual, né? A gente vai amadurecendo e vai evoluindo espiritualmente. Se a gente chegar a determinada idade da vida, a gente olhar para trás e ver que não conquistou nada para o nosso espírito, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Quando não enfrentamos os fatos existenciais com plena aceitação, né, criamos quase sempre uma estrutura mental de defesa. Somos levados a reagir com atitudes de negação, que
são, em verdade, molas que abrandam os golpes contra a nossa alma. A gente costuma negar, às vezes, uma coisa ruim que acontece na nossa vida. A perda de alguém, por exemplo, que a gente ama. A princípio a gente nega. Né? A pessoa amada que nos deixa. Né? Qualquer tipo de perda nesse sentido. A gente não costuma aceitar e a gente cria, né, atitude de negação. A princípio a gente nega isso. Né? Mas isso é bom ou é ruim? Né? É natural que isso aconteça? Atitudes de negação são consideradas fenômeno psicológico de reação natural e instintiva às nossas dores, aos conflitos, às mudanças, perdas e deserções, que por algum tempo nos alivia dos abalos da vida, até que possamos reunir forças para enfrentá-las e aceitá-las verdadeiramente no futuro. Isso é uma coisa natural nossa, a negação. Né? A gente não pode também se punir porque está negando, mas a gente não pode viver negando a vida inteira. Né? A atitude de negação é uma mola para a gente se fortalecer, né? E seguir em frente. Isso é natural, é normal. Quem está do lado de alguém que sofre uma situação assim tem que saber entender isso. Né? E o apoio é importante. Né? Os nossos protetores estão do nosso lado constantemente, nos apoiando nesse sentido. Né? Para que a gente não alimente essa negação durante toda a nossa vida. Né? Não negamos por ser turrões ou teimosos, como pensam alguns. Não estamos nem mesmo mentindo a nós próprios. Aliás, negar não é mentir. Mas não se permitir tomar consciência da realidade. Né? Você não quer enfrentar aquele problema. Então você nega. Então, a princípio, você toma essa decisão. Para quê? Para que você não caia. Né? É natural isso. Mas a gente tem que reagir contra isso. Em determinado momento. Talvez esse mecanismo de defesa nos sirva durante algum tempo. Depois passa a nos impedir o crescimento e a nos danificar profundamente os anseios de elevação e progresso. Ele freia o teu desenvolvimento. Você nega quando você recebe, né, essa pancada na tua vida. Mas aí você tem que começar a absorver isso. Você tem 1001 mecanismos que possam te ajudar. Você tem a casa espírita, você tem o evangelho, o espiritismo, que te mostra, te orienta sobre o que você está passando. Né? Você tem toda a tua proteção divina, dos teus protetores, da tua família espiritual, que está sempre do seu lado. Né? E a gente precisa aprender a usar isso a nosso favor. Isso é gratuito. Né? Eles se comprometeram a nos ajudar antes da gente reencarnar. E a gente não usa isso. A gente tem que usar. Né? Então isso impede o teu crescimento. Né? E vai atrapalhando a nossa elevação espiritual. Né? Quando a gente está num momento como esse, um momento difícil, a gente tem que pensar em alimentar o espírito. Né? Se eu não sei fazer isso, eu procuro alguém que sabe. Procura casa espírita, sempre alguém vai te atender, né? Um atendimento fraterno, que vai ajudar você a se reencontrar, né, o teu caminho e enfrentar a sua vida, porque ela é sua, ninguém vai resolver os teus problemas. Né? A autoaceitação é aceitar o que somos e como somos. Eu sou assim, né? Você é assim, cada um tem sua vida, tem sua história íntima que carrega. Né? Às vezes a gente conhece uma pessoa, acha que a pessoa é uma pessoa legal, pô, uma pessoa boa, faz o bem para todo mundo, de repente se ouve a notícia, a pessoa tirou a própria vida. Né? E é difícil aceitar isso, porque a pessoa não soube lidar com ela mesma interiormente, não soube aceitar a vida como ela é. Né? E essa é uma lição que a gente tem que trazer conosco e levar para a nossa vida, para aqueles que a gente conhece. Enquanto está passando por um momento difícil, levar esse conhecimento para eles. Né? Nós temos que aceitar o que nós somos. Né?
Não a confundamos como uma rendição conformada e que nada mais importa, né? Ou seja, a gente também não vai se entregar aos problemas, né? De uma forma rendida, né? Vamos dizer assim. A gente tem que enfrentar aquele problema, enfrentar aquilo que nós somos, né? Nós não podemos nos entregar nesse sentido. De fato, acontece que, ao aceitar-nos, inicia o fim de nossa rivalidade com nós mesmos. Aí a gente para de criar máscaras, né? Não, eu sou assim, eu tenho esse defeito, eu tenho que aceitar que eu sou assim, que eu tenho esse defeito, que eu preciso modificar isso dentro de mim. A partir disso, ficamos do lado da nossa realidade, em vez de combatê-la, né? Aí nós conseguimos começar a procurar solução para aquilo que nós somos, né? Lá no texto que a gente leu no início do Evangelho, fala que o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas, pela maneira que encara a vida terrestre. Só lembrando a frase, né? Aceitação é bem uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida, para que a força do progresso encontre espaços e não mais limites na alma até então restrita. O que é essa força do progresso? Existe uma lei natural do progresso, de evolução, que rege todo o universo. E quando a gente estaciona, né, a gente nessa negação, a gente não consegue mais acessar essa força de progresso. Porque quando você caminha junto com o que está acontecendo com você, com a correnteza, né, é lógico que essa correnteza ela tem que ser bem direcionada, né? A gente não pode simplesmente cair na onda e deixa a vida me levar, como diz a música, né? Não é bem assim, né? A gente consegue aceitar essa força de progresso que move o universo, né? E que está ao nosso dispor. Então as coisas vão conspirando a favor de você quando você começa a aceitar você como você é e a vida como ela é. As coisas começam a dar certo. É assim que funciona. Aquela pessoa que é negativa, nada dá certo na vida dela. E tem pessoas que são assim, tem pessoas que são mais, tem pessoas que são menos. Tem pessoas que às vezes negam no dia, no outro dia já levantou, está novo. Mas tem pessoas que não, que entram em depressão, né? Aí já associam outros problemas espirituais, né, que passam a empacar o indivíduo, né? O indivíduo estaciona mesmo, porque aí vem outros espíritos que são da mesma maneira e se encostam a ele, pela lei de associação, né? Pois a vida terrena nada mais é do que o relacionar-se consigo mesmo e com outros no contexto social em que se vive. Nós temos que nos relacionar com os outros, trocar experiências. É assim que a gente evolui, né? Você dá o que você tem e você recebe o que os outros te dão, né? É a lei de sociedade, está lá no Evangelho. Uma das leis que rege o universo. Ninguém evolui sozinho, né? Aceitar-se é ouvir calmamente as sugestões do mundo, prestando atenção nos donos da verdade e admitindo o modo de ser dos outros, mas permanecer respeitando a nós mesmos, sendo o que realmente somos, fazendo o que achamos adequado para nós próprios, né? O que é melhor para nós? É o que alimenta o meu espírito. A vida material é boa? É boa. Lógico que é boa. Se está ali à sua disposição, porque você tem merecimento e você precisa daquilo. Mas você não pode ser escravo da sua vida material. A vida material nos distrai o nosso espírito do estado evolutivo. E aí a gente esquece de alimentar o espírito, né? É muito triste isso, porque nas sessões mediúnicas que a gente participa, a gente atende diversos espíritos assim, né, que não se deram conta disso, esqueceram de alimentar o espírito, perderam a reencarnação. Vão ter que ter uma nova oportunidade, sabe lá quando, né? Aí você fala assim, mas esse espírito está sozinho? Não está sozinho, porque a família espiritual está ao lado dele, né? Imagina você
que tem alguém que você ama. E esse alguém que você ama, né, se perde na reencarnação, acaba perdendo a reencarnação, a oportunidade, fica para trás. E quando fica para trás, às vezes esse espírito não consegue te enxergar do lado de lá, porque o estado de vibração dele é diferente, não tem sintonia para isso. E aí você mal consegue ajudar esse espírito. Isso é muito triste, né? A gente vê isso nos livros do André Luiz. Quem lê os livros do André Luiz, né? Então a gente tem que aceitar o que nós somos, né? E escolher melhor, fazer escolhas melhores para a nossa vida. Isso vai fazer com que a gente seja mais feliz, aceite melhor o que a vida nos traz, né? Ouvir calmamente as sugestões do mundo. Deus coloca sugestões na nossa vida o tempo todo. Se a gente prestar atenção nisso, tá? Essas intuições virão e você consegue tomar o caminho, né, do Evangelho, que o Evangelho é o nosso norte, né? Ah, será que eu estou certo? Vai lá no Evangelho e vê. Será que eu tomei a decisão correta? Vai lá. Deus faria isso que eu fiz. Jesus faria isso que eu fiz. O que Jesus faria no meu lugar nessa situação? Aí você não erra. Ah, mas eu não sou Jesus. Tudo bem. Mas você pode tentar ser, né? É assim que a gente vai dando um passo à frente. Em vista disso, concluímos que a aceitação não é adaptar-se a um modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo, né? Nem suportar e nem permitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa. Não é também para você sair enfrentando o mal, né? Quando você é atacado, não é isso. O desrespeito às vezes vem, né? A gente não pode enfrentar o mal, porque se a gente enfrenta o mal, Jesus disse isso, para a gente não enfrentar o mal. Você vai se rebaixar ao nível do mal e você vai sintonizar com o mal e você vai perder a guerra, porque você não é mais mal daquele jeito, né? E quando você enfrenta o mal, você perde a sintonia, né, com os bons espíritos que estão te ajudando. Então enfrentar o mal não é nada bom, né? É lógico que a partir do momento que a gente vai readquirindo o rumo da nossa vida, as nossas proteções vão aumentando também, né? E você vai se vendo livre de algumas coisas que poderiam te machucar, né? O que é teu, você vai ter que passar, mas como você vai passar, aí depende da tua aceitação sobre as coisas. É isso que a lição vem nos dizendo. Antes é ter a habilidade necessária para admitir as realidades, que é tudo que acontece conosco, avaliar os acontecimentos e promover mudanças, solucionando assim os conflitos existenciais que nós temos, né? Nós carregamos um vazio existencial que a gente não sabe de onde vem, porque a gente não lembra do passado, e é até bom, né? Porque se você lembrar o mal que você fez no passado, né, não é nada bom para você construir agora o teu futuro, né? Isso pode te deprimir. Por isso que a gente tem o esquecimento do passado. Esse vazio existencial, ele só vai sendo preenchido conforme a gente alimenta o nosso espírito. A gente sempre fala, né? Ah, mas parece que falta alguma coisa na minha vida. Parece que foi. Ah, eu queria um carro, tal. Aí você compra, você consegue aquele carro do jeito que você queria, aí você senta nele, dali uma semana, fala assim, continua vazio. Porque as coisas materiais não preenchem isso. Elas te preenchem a vida, do que você necessita e tudo mais, né? Teu conforto, todo mundo merece teu conforto, de acordo com o seu merecimento. Mas isso não alimenta o nosso espírito. O que alimenta o nosso espírito é o exercício da caridade. Por isso que a frase que dita, né, o Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. E o que é exercer a caridade para nós? É você dar para o mundo aquilo que você já conquistou para você, né? Moralmente. É isso. Se você não conquistou ainda, vai atrás, né, de conquistar.
e sempre caminhar com autonomia para poder atingir os objetivos pretendidos. Seguir com autonomia, quando a gente fala autonomia, assim, não, eu sou dono do meu caminho. Realmente eu sou. Eu faço o que eu quero da minha vida, só que eu tenho que saber o que eu quero da minha vida. Quais são os objetivos pretendidos da nossa encarnação? Nós só temos um, que a gente assinou lá um papel para Jesus quando a gente foi reencarnar. Eu me comprometo a me melhorar, a me modificar, a me renovar. A gente só tem esse compromisso. E se eu não fizer isso, não é que eu vou prestar conta, eu vou perder a oportunidade. Ninguém vai cobrar isso de mim. Eu mesmo vou me cobrar. E os nossos objetivos para serem pretendidos, a gente tem que ter autonomia da nossa vida, né? E essa autonomia vai estar sempre regrada no Evangelho de Jesus. Aí eu trouxe um filminho para ilustrar o nosso estudo. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para ser felizes. Lembre sempre disso. Há pessoas que deixam de frequentar a casa espírita porque acham que o espiritismo diz que a gente tem que sofrer para melhorar. A escolha do sofrimento é sempre nossa.
Não é? Não nascemos para sofrer, nascemos para ser felizes. Tá bom? Era isso para hoje. É do livro Renovando Atitudes, a Arte da Aceitação, e do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos do Evangelho. Bom, vamos fazer a nossa oração para passar para a segunda parte. Vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade. Que possamos esquecer um pouco a nossa vida lá fora, os nossos problemas, esquecer um pouco a nossa vida material, unindo o nosso espírito aos nossos pensamentos, a espiritualidade amiga que aqui está, aos nossos protetores. A casa está repleta espiritualmente. Nossos familiares queridos aproveitam deste momento para estar conosco, nos abraçando, nos acolhendo e trazendo o remédio necessário ao nosso espírito. Possamos absorver essa luz que emana do céu, que emana do alto, essa luz bendita que alimenta o nosso espírito. Possamos levar conosco durante a semana o sentimento e a emoção que aqui recebemos, através da sintonia com esses queridos que nos acompanham. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre nos alimentando, nos impulsionando e nos iluminando no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da caridade. Que assim seja. Aqueles que estão agendados para o passe, pode se dirigir à sala 4. Vamos então, encerrando o nosso encontro desta noite, mais uma vez, agradecer a Deus, a espiritualidade maior que tem acompanhado nós até nessa casa, que nós possamos levar daqui o melhor, que nós possamos também distribuir com todos aqueles que estão na nossa caminhada evolutiva diariamente. E que Deus nos abençoe e nos proteja a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra também nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, livrando-nos da prática de todo o mal. Tenhamos toda uma boa semana, abençoados por Deus. Onde foi, meu bem? Isso aqui, vem cá. Esse daqui, aqui que é o botãozinho de